amavam a Ele e o seguiam. Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, a Ti seja toda a honra e toda a glória para todos sempre. Deus, nós Te adoramos, nós o louvamos, porque nós reconhecemos que só existe um Deus, e Tu és todo poderoso, Pai. Digno és, Senhor, de receber a glória e o louvor. Por isso tua igreja se reúne para Te louvar, para Te engrandecer o nome. Deus, e seja adorado aqui em nosso meio. Pai, nesse momento, nós pedimos humildemente que Teu Espírito Santo continue falando para a Sua igreja. Deus, usa Teu servo, que seja feita a Sua vontade, que somente o Seu Espírito Santo fale nessa hora, Pai, em nome de Jesus, e que tudo seja para a glória do Seu nome, somente o Senhor seja glorificado em todo o tempo, Pai. Amém. Glórias a Deus. Vamos participar. Saúdo a todos os meus amados irmãos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus por essa oportunidade que me foi dada. É sempre uma alegria, irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor. É sempre uma alegria quando a gente se reúne para adorar a Deus, para cultuar o Senhor, né? Nós estamos fazendo aqui aquilo que os anjos fazem lá no céu. Se você parar para pensar, nesse exato momento, os anjos também estão dando glórias a Deus, estão cantando louvores ao Altíssimo, porque todo ser que começa a conhecer um pouquinho de Deus, ele não se preocupa em fazer outra coisa, a não ser engrandecer a Deus. Então, agradecido seja o Senhor, louvado seja Deus por esse tempo. Amados, para esse culto, como nós já temos um conhecimento, né, às quartas-feiras, geralmente se faz culto da família. E eu já venho há algum tempo com esse texto aqui em mente. E graças a Deus me foi dada essa oportunidade assim, meio que inesperada, né? Eu louvo a Deus por isso. Então, esse texto me voltou à memória novamente. Nós vamos falar sobre a família de Jefté. Quantos aqui conhecem a história de Jefté? Vocês conhecem, já ouviram falar da história de Jefté? Ele ficou muito conhecido por causa de um voto, né? Jefté foi o homem do voto. A maioria dos pregadores focam muito nisso. Se você não lembra da história, Jefté saiu para lutar, para uma batalha, e ele fez o seguinte voto: Senhor, repare o voto que ele fez. Senhor, se o Senhor me der a vitória nessa guerra, se o Senhor me conceder a vitória, quando eu voltar para casa, a primeira coisa que me vier ao encontro, eu vou sacrificar o Senhor. Foi o voto que ele fez. Na mente dele, não sei, talvez um cachorro, um gato, um pato, uma galinha, não sei. Mas aí quando ele volta para casa, a primeira pessoa que vai ao encontro dele é a única filha que ele tem. A única filha que ele tem. É a pessoa que vai ao encontro dele abraçar ele com alegria, né? E aí, o texto diz que ele fica triste, ele chora amargamente. Porque ele havia estabelecido um voto, né? A Bíblia diz que ela era tão jovem, que ela nunca tinha se casado. E a própria filha, ela pede ao pai que ele dê 3 meses até que ela chore a juventude dela. Enfim, foi um voto precipitado de Jefté. Mas seria uma injustiça a gente parar para falar desse homem e só lembrar isso. Eu acho uma injustiça quando o pregador ele foca na falha de um determinado personagem, porque ele esquece das virtudes. Muitas vezes as virtudes se apagam, né?
nós rotulamos as pessoas pelas falhas e nos esquecemos das virtudes. Por exemplo, se você ler o livro de Hebreus, se não me engano, capítulo 11, o autor de Hebreus ele vai mostrar uma galeria com vários heróis da fé. Ele vai citar várias pessoas que se consideraram heróis da fé, foram grandes heróis da fé ao longo de toda a história da Bíblia, né? Ele vai falar de Abraão, vai falar de Elias, ele vai falar de alguns profetas. E por incrível que pareça, o nome de Jefté aparece lá como um herói da fé. Mas isso aí, a grande maioria dos pregadores omitem, eu não sei porquê, né? Mas então hoje, nós vamos entender um pouco da história de Jefté. E nesse culto da família, nós vamos meditar numa família muito conturbada, a família desse rapaz. Amados, o livro de Juízes, ele foi escrito num período onde Israel não tinha rei ainda. Nós lembramos bem dessa história. Moisés ele tira o povo do Egito, mas Moisés ele não entra na terra prometida, ele morre antes, né? Na verdade ele morre olhando para a terra prometida, mas Deus disse: você vai olhar, mas você não vai entrar nela. Então Moisés morre, ele deixa o seu sucessor. Quem foi o sucessor de Moisés? Josué. Bem, Moisés morre, Josué então fica com a missão de levar o povo até a terra prometida. É Josué quem lidera, é Josué quem abre o Rio Jordão, atravessa, é Josué quem derruba as muralhas de Jericó. E depois que Josué morre, ele não faz a mesma coisa que Moisés. Josué ele não deixa um sucessor. Então, a história de Josué termina assim. Ele reúne o povo e ele diz: olha, façam o que vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E é assim que ele morre, né? A partir do momento que Josué morre, aqueles anciãos, aqueles mais velhos, eles continuam temendo a Deus. Mas a Bíblia diz que depois que essa geração mais velha morre, a geração mais nova totalmente se perde, se distancia de Deus. E como não existe um líder, como não existe um Moisés da vida, como não existe um Josué da vida, o povo fica sozinho. Então é aí que se inicia o período conhecido como o período dos juízes, onde não havia rei em Israel. Você vai encontrar uma frase que se repete sempre nesse livro. A frase é: naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia aquilo que achava certo. Veja se dá certo na cabeça. Você consegue imaginar você morando numa cidade onde cada um faz aquilo que achar que é certo? E aí? Como você acha que ia funcionar isso? Porque vira e mexe a gente reclama, né? Quem reclama da política, quem reclama da polícia, quem reclama com quem está em cima, quem reclama de vereador, de delegado. Mas imagine você morar em uma cidade onde não tem prefeito, não tem vereador, não tem polícia, não tem ninguém para estabelecer a lei. Não existe. Você faz aquilo que a sua cabeça disser que é certo. Você acha que ia dar certo num lugar desse? Pelo menos aqui, né? Nesse mundo de pecado, né? Você acha que daria certo numa cidade assim? Pois bem, imagine você que o povo de Israel passaram 200 anos dessa forma. 200 anos se passaram dessa maneira. Não tinha ninguém para mandar em nada. Cada um fazia aquilo que achava bom. Mas você pode imaginar a bagunça que foi. Toda vez que alguém plantava uma vinha que estava toda bonitinha, o que acontecia? Vinha outro mais forte e roubava. Não tem ninguém para mandar. Se o cara que invade é mais forte que o dono, ele vai recorrer a quem?
Quem é que vai dizer, não faça isso não, que é errado? Então, sempre que o povo de Israel começava a prosperar, vinha os inimigos e roubavam tudo. Mas isso não foi à toa, né? Tudo isso era castigo de Deus, era consequência do pecado do próprio povo. Porque o povo se afastava de Deus, começava a adorar ídolos, né? Começava a se distanciar de Deus. Então, qual é a consequência do erro, né? Sempre vai ter um preço a se pagar. Os inimigos vinham, invadiam e faziam festa, né? Aí o povo começava a clamar por socorro a Deus, começava a se arrepender, e chorava. E aí o que é que Deus fazia? Deus levantava alguém para liderar um grupo de soldados, de guerreiros, e essa pessoa conseguia derrotar os inimigos. E essas pessoas eram chamadas de juízes. É aí que se dá o título ao livro, né? Juízes. Eram pessoas que eram usadas por Deus para livrar o povo dos seus inimigos. Então, essa pessoa, Jefté, ele foi o 8º juiz aqui em Israel. Você deve lembrar de Sansão, né? Sansão acho que foi o mais famoso entre eles, né? Tinha uma força extraordinária. Gideão também foi um juiz. Enfim, Jefté foi o 8º juiz. A Bíblia diz que Jefté, ele era um homem valente, e algumas versões vai dizer assim: Jefté era um homem valente e valoroso. O capítulo 11 começa elogiando ele, né? Homem valente e valoroso. Mas o mesmo versículo traz um porém. É engraçado isso, né? Porque diz assim: Jefté o gileadita era homem valente e valoroso. Porém, qual é o porém? Ele era filho de uma prostituta. É interessante, né? Porque já traz a qualidade e já traz o defeito da pessoa numa frase só, né? Ele era valente, ele era valoroso, porém era filho de uma prostituta. É interessante que o texto ele diz bem claramente, né? Prostituta. Alguns casos, algumas histórias da Bíblia procuram ocultar essa palavra, né? Mas aqui não, aqui parece que o autor ele pretende deixar claro, né? O porém desse rapaz aqui. Essa é a situação dele. O pai dele se chamava Gileade. Gileade ele foi um dos grandes fundadores da cidade, né? Havia uma cidade com o nome dele, Gileade. O pai dele era um príncipe, era um homem, era um líder, né? Ele liderava um povo, liderava uma cidade. Então o pai dele era importante, mas ele era filho de um adulto, o pai era uma prostituta. Então isso trouxe seríssimos problemas para ele. Por quê? Enquanto ele era criança, tudo bem, criado ali junto com seus irmãos, porém a mãe dele morre, e chega um determinado tempo que o pai também morre. Os irmãos, né, os irmãos dele, quando já estavam na fase adulta, se reuniram e disseram: olha, você, apesar de ser filho do nosso pai, a sua mãe é uma prostituta. Então você não vai herdar a herança do nosso pai para a gente não. Mas de forma alguma. E o que foi que os irmãos fizeram? Expulsaram o coitado do Jefté da família. Então, nós temos aqui a história de um homem que tinha um problema sério na família dele. Era uma pessoa de valor, era uma pessoa valente, um homem valente. Mas toda a família dele estava contra ele. Expulsaram ele de casa. Jefté era uma pessoa de valor, mas era rejeitado por quem? Pela própria família. Será que tem coisa pior? Será que você consegue imaginar isso? Você ser rejeitado pela própria família. Os próprios irmãos que foram criados com ele ali. Interessante quando a Bíblia diz que eles expulsaram
está pensando, mas por que é que ele foi embora? Por que é que ele não recorreu aos parentes mais velhos? Por que é que ele não recorreu aos anciãos ali do povo? Mas, irmãos, é bom a gente lembrar o seguinte: quando a Bíblia diz assim, você não vai herdar na casa do nosso pai, quer dizer o seguinte, que os irmãos já tinham consultado os anciãos do povo. Então, aquilo ali, de expulsar ele, foi uma ideia dos próprios anciãos, junto com a família dele mesmo. Ou seja, houve um acordo, e nesse acordo, as autoridades que tinham, que eram os mais velhos, eles decidiram o seguinte: olha, vocês são maioria, vocês são os herdeiros legítimos, e é o seguinte, é vocês que decidem. E vocês decidirem, tá certo. Se ele realmente não é filho legítimo, é filho de uma prostituta, então pode expulsar. Ele não vai herdar nada do pai de vocês. Então foi assim que aconteceu. O coitado do Jefté teve que ir embora, porque não tinha mais ninguém para ele recorrer. Simplesmente ele foi-se embora. E a Bíblia diz que ele foi morar numa cidade chamada Tob. Quando ele chegou lá, alguns homens que eram rejeitados pela sociedade, veja só, homens que eram rejeitados pela sociedade, se juntaram a ele, começaram a caminhar juntos ali. É curioso a coisa, né? Parece que o ser humano é assim, gosta de compartilhar e se sente bem perto de pessoas que têm o mesmo problema. Não é assim? Isso aí é mais para da psicologia, né? Outra pessoa devia estar aqui, não eu, né? Mas tudo bem. Passar, por onde passa. Parece que é assim. O cara era rejeitado, foi rejeitado, ninguém gostava dele. Ele vai morar num lugar longe da casa dele. E quem se junta a ele? O mesmo tipo de pessoa. Parece que ele chegou na praça e ficou lá sentado, né? Imagina assim. Aí nisso chega um cara: e aí, meu irmão, está fazendo o que aqui? Rapaz, eu estou aqui porque eu fui expulso de casa. Não tenho como ir. Aí o cara diz assim: rapaz, eu também. Aí nisso vai passando outro: e vocês dois estão fazendo o que aí? Rapaz, a gente foi expulso e ninguém gosta da gente. Homem, veio lá para cá que eu também estou assim, pronto. E se juntaram, né? Pois bem, é a história do coitado do Jefté. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, antes da gente prosseguir. O texto diz assim, que ele era uma pessoa de valor, uma pessoa valente e valorosa, mas tinha um porém na vida dele. Eu pergunto a cada um de vocês hoje: qual é o porém que você tem? Qual é o porém na sua vida? Será que nós paramos para pensar que, de uma forma semelhante a essa, cada família também tem um porém? A minha família está na igreja, minha família serve a Deus. Porém, e aí? Qual é o seu porém? O que é que tem na sua casa que o Espírito do Senhor precisa corrigir? O que é que tem lá que o Espírito Santo tem que chegar, tem que modificar? Ou será que na sua mente está tudo ok? Será que no seu ponto de vista está tudo beleza? Está tudo maravilha? Ei, irmã Paula, tem algo que precisa mudar? Mas não é só na sua casa, não. Lembra do que eu falei de pessoas que compartilham o mesmo problema? Eu gosto de estar perto de quem tem. Não se preocupe, você não está no lugar errado, né? Todos aqui precisam da visita do Espírito Santo de Deus. Todos aqui necessitam da visita de Jesus Cristo. Todos. Não tem ninguém aqui que não mereça, que não necessite dos cuidados do Espírito Santo de Deus. Hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui, porque nós compartilhamos do mesmo caso, do mesmo problema. Somos pessoas do valor, mas temos porém, irmãos, que muitas vezes só Deus aqui conhece.
Só o Espírito Santo é que sabe. O caso aqui de Jefité, todo mundo conhecia. Mas talvez o meu caso e o seu, só Deus é que sabe. Só Deus é que sabe qual é o porém, irmãos. Mas eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. Deus, Ele não vê somente as suas falhas. Ele também conhece as suas qualidades. A história de Jefité, ela nos mostra isso com uma clareza muito linda. Nós temos a mania de dizer, Deus está vendo. Só que quando a gente fala Deus está vendo, a gente quer se referir a Deus está vendo algo errado que você está fazendo. Cuidado, Deus está vendo. Mas eu quero lhe chamar a atenção para um detalhe. O mesmo Deus que vê suas fraquezas, Ele também vê suas virtudes. O mesmo Deus que vê suas falhas, Ele vê também o seu ponto forte. Quando ninguém mais vê, Deus Ele é capaz de dar valor a você. Todo mundo rejeitou Jefité. Os próprios parentes, os próprios irmãos rejeitaram ele. Mas Deus disse, ele é homem valoroso e ele é homem valente. Eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Deus também conhece suas qualidades. Deus conhece seus pontos fortes. Deus sabe em que. Deus sabe por que escolheu você. Por mais que o mundo lhe rejeite, por mais que você se sinta rejeitado por alguém, Deus não lhe rejeita. Lembre-se que Jesus Cristo morreu na cruz por você. E aquela morte não foi uma coisa simples. O sangue que ele derramou não foi nada simples. É um preço altíssimo. Você puxa caro para Deus. Você é uma pessoa valorosa. Você é uma pessoa de valor. O Espírito Santo habita dentro de você. Você tem valor. Amém, irmãos? Você é uma pessoa de valor. Você é um vaso diante de Deus. E Deus pode lhe usar a qualquer momento. Você é alguém perante Deus. Um outro juiz, Gideão, ele estava escondido, cuidando do trigo, né? No lugar escondido lá dos inimigos também. Deus ele faz a mesma coisa. Deus ele chega para Gideão e diz, olha, Deus é contigo, homem valoroso. Gideão toma até um susto também. Como assim eu sou homem valoroso? Eu sou o menor da minha casa. E minha casa é a mais simples de todas. Como é que eu vou ser homem valoroso? Mas veja, irmãos, Deus ele enxerga as qualidades, quando nós só vemos defeito. Lembre-se que foi o próprio Deus que falou a Samuel, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê apenas o que está fora, o exterior, mas Deus sonda os corações. Então não se preocupe se você é rejeitado. Não se preocupe se alguém lhe rejeita. Deus conhece suas qualidades. E Deus não lhe escolheu em vão. Deus lhe chamou, porque Ele sabe o seu potencial, Ele sabe o seu valor. Amados, esse sermão aqui, ele não é para engrandecer o homem. Não, não é isso. Aqui a glória é somente para Cristo. A glória sempre será para Deus. Aqui quem é exaltado é o Espírito Santo do Senhor. Mas muitas vezes o inimigo se aproveita para nos colocar para baixo. O inimigo tem colocado o pensamento negativo, tem tentado se infiltrar nas mentes, dizer que você não presta, dizer que todo mundo lhe odeia, dizer que você é uma pessoa desvalorizada, dizer que alguém está olhando atravessado para você, dizer que alguém está falando mal de você. Ele vai colocando um pensamento na mente, vai tentando empurrar, até que a pessoa se ache um lixo. E tem muita gente de valor, tem muita gente com talento se achando lixo. Tem muita gente que Deus poderia estar usando agora mesmo. Deus poderia estar usando agora mesmo para fazer a sua obra. Mas tem muita gente se escondendo, achando que não presta, achando que não sabe fazer nada. Eu não sei fazer nada, eu
não sei fazer aquilo, eu não sei fazer isso, eu não sirvo para nada. É isso que o inimigo tem colocado nas mentes. Mas hoje Deus nos trouxe aqui para dizer que Ele não faz escolhas erradas. Deus não faz escolhas erradas. Deus me chamou porque Ele sabe o valor que você tem. E nas mãos de Deus você é uma joia rara, é um vaso de honra, de valor. Amados, Deus tem um propósito para você. Deus tem um propósito na sua vida. Irmãos, o versículo continua dizendo o seguinte: ele era filho de uma prostituta, o pai dele se chamava Gileade. Veja que confusão deu isso aí. Todo mundo rejeitou ele. Ele vai morar em outra cidade. Aí os inimigos começam a incomodar. Os inimigos começam a atacar a cidade de Gileade. Não tem ninguém com coragem suficiente para lutar contra o inimigo. Todo mundo está com medo. Os anciãos se reúnem, as autoridades que tinham, né? Se reúnem e vai procurar quem? Vamos lá, vamos ver se você consegue acertar. Ninguém tem coragem de encarar os caras. Está todo mundo lá com medo. Aí não é para lutar assim, rapaz. Quem é que vai lutar contra esse nome aí? Rapaz, eu não vou não. O outro diz, eu também não vou não, tenho coragem para isso não. Aí alguém lembra, rapaz, se Jefté estivesse aqui, se ele estivesse aqui, ele botava esses caras para correr. Aí alguém diz, eita rapaz, é verdade mesmo, ali tem sangue no olho. Aquele ali é doido de pedra. Se ele estivesse aqui, nem se for na base da pedrada, ele expulsava esse povo. E alguém tem uma ideia. Qual é a ideia? Vamos até ele. Todo mundo se reúne, os anciãos do povo, e vão até Jefté e dizem: olha, a gente quer que você lidere o nosso exército lá para guerrear contra os inimigos. Vocês imaginam qual foi a conversa de Jefté, né? Vocês acabaram de me expulsar. Não foi vocês que se reuniram com minhas famílias, com meus irmãozinhos, todo mundo bonitinho. Me expulsaram de lá porque eu era filho de uma prostituta. Mas aí alguém disse: mas a gente está passando lá uma situação e só você é para ajudar a gente. Aí agora a coisa muda, porque eles disseram assim: se você for lutar contra eles, nós vamos fazer você o nosso líder. Você vai mandar em todo mundo. Para que uma coisa muda, né? Olha, irmãos, não duvide do poder de Deus. Deus, Ele cria situações, mas Ele não permite que os seus passem vergonha. Lembre-se disso no nome de Jesus. Glória a Deus. Por mais que você seja humilhado, por mais que você seja rejeitado, espere no Senhor. Deus, Ele cria um contexto que for preciso, mas Ele vai lhe honrar no momento certo. A Bíblia recomenda: se humilhe perante a potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vai lhe exaltar. Se humilhe diante de Deus. Aprenda a chorar diante de Deus. Aprenda a se lamentar diante de Deus. Aprenda a se ajoelhar no seu quarto quando ninguém estiver olhando. Aprenda a fazer isso. Aprenda a dizer: Espírito Santo, eu fui humilhado. Estou sendo humilhado, mas eu estou perante o Senhor. Aprenda isso. Não se esqueça que de uma maneira parecida, o nosso Jesus também foi rejeitado pelos seus irmãos. Isaías diz que ele foi o mais rejeitado entre os homens. Jesus, ele foi rejeitado pela sociedade também. Não se esqueça disso. Aqueles que batiam em Jesus riam dele, diziam: aí, você não é o Salvador? Eles davam murro, eles davam socos em Jesus e ficavam perguntando: já que você é profeta, tem que dizer quem foi que lhe bateu? Veja, isso é zombar dele, né? Foi humilhado, cuspiam nele. Ele foi rejeitado também. O próprio Cristo foi humilhado, foi rejeitado.
mas Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo. Nome que está acima dos anjos, acima de qualquer nome que você possa imaginar. Então, irmãos, a história de Jefté vem nos dizer que Deus tem um propósito para a sua vida. Tudo que você tem passado, confie no Senhor. Ele lhe chamou com um propósito. Existe uma razão para tudo isso. Existe uma razão para o seu sofrimento também, inclusive isso. Existe uma razão para essa dor que você pode estar enfrentando, essa cruz que você pode estar carregando. Existe um porquê, existe um propósito. Deus, Ele sabe todas as coisas. Irmãos, a história de Jefté vem nos ensinar outra lição. Versículo 2 e 3. Ele se afasta e vai morar com essas pessoas, né? Os historiadores dizem o seguinte, que essas pessoas que se uniram a Jefté, eles formaram um bando, tipo um bando de rebeldes, né? E esses rebeldes, eles guerrilhavam contra esses ataques. Só que era um bando pequeno. Porém, Jefté era o líder, né? E provavelmente a fama dele já estava se espalhando. Por isso que os moradores tiveram essa ideia: rapaz, vamos chamar Jefté, que ele vai resolver essa situação. Mas eu queria chamar a sua atenção para um detalhe. Ele passa por tudo isso, e pouco tempo depois, ele é chamado para ser o líder deles. Veja, não é ele que pede, não é ele que estabelece isso, mas o próprio povo que expulsou ele, eles mesmos vão até Jefté e propõem esse acordo: você será o nosso líder. Será que no início do sofrimento, Jefté imaginou isso? Será que ele pensou, um dia eu vou voltar aqui, eu vou ser o líder de todo mundo? É óbvio que não. E quando a gente está sofrendo, a gente não consegue pensar em algo bom que possa acontecer, não é verdade? Quando a gente está passando por aflição, a gente não consegue calcular, mas daqui um dia vai estar tudo bem na minha vida. Não, a gente só pensa no pior. Mas a Bíblia nos chama a atenção hoje para uma coisa: as fases ruins da vida também passam. Amém, irmãos? Fase ruim também passa. A gente tem uma maneira de dizer o contrário, né? A alegria do pobre dura. É assim. A alegria do pobre dura pouco. Porque vai tudo bem, de repente desmorona. Mas a Bíblia diz o contrário, viu? Fase ruim dura pouco na vida do crente. Amém? Aquele que tem Deus, fase ruim também passa. Tempo ruim também passa. Tempestade também vão embora. Jesus é o Deus que faz o mar se acalmar. Jesus é o Deus que traz alívio. O texto que a irmã leu hoje, Ele traz alívio para nossas almas. Então, não se esqueça disso. Jesus pode trazer alívio para a sua casa, para a sua família também. Em nome de Jesus. Fase ruim também passa. No nome de Jesus. Aquela cura vai chegar. Em nome de Jesus. Aquela porta vai se abrir. No nome de Jesus. Aquela situação vai passar. Em nome de Jesus. Aquela dor vai sair. Aquela vergonha vai embora. Em nome de Jesus. Esse mar vai se acalmar na sua vida. Em nome de Jesus. Fase ruim também passa. É isso que essa história de Jefté também nos ensina. Fase ruim também vai embora. Amados, por fim, a história de Jefté nos chama a atenção para um detalhe. Deus está nos preparando para níveis maiores que esse. Toda situação que você passa é Deus lhe moldando para algo maior que está por vir. Algo maior está por vir. Deus está lhe preparando para algo grande na sua frente. Não se preocupe com as pedradas.
Não se preocupe com a carga que você está carregando hoje. Deus está lhe fortalecendo, porque tem algo maior vindo para a sua vida. Se prepare em nome de Jesus. Fortaleça suas mãos, fortaleça seus pés. Tem algo grande vindo por aí. O Espírito Santo está lhe preparando para algo grande na sua vida. Esse sofrimento que você passa, essa cruz que você carrega, amanhã você vai estar reunido com um monte de gente na sua frente e você vai dizer: eu passei por isso, Deus me ajudou, e hoje eu estou aqui para dizer: existe solução. Aleluia, glórias a Deus. Imagine Jefté hoje aqui dando uma palestra. Parou para pensar nisso? Imagine ele aqui hoje dando uma palestra, dizendo para vocês: não se sintam rejeitados, Deus tem um plano lindo na vida de vocês. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem a Deus. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, irmãos. Então eu queria finalizar essa palavra dizendo que o tempo que ele durou ali foram 6 anos. O tempo do ministério de Jefté durou apenas 6 anos. Mas, como eu falei no início, o nome dele aparece lá na galeria dos heróis da fé. O nome dele, Jefté, é mencionado lá no livro de Hebreus, sendo um dos heróis da fé. Eu espero que o seu nome também esteja numa galeria dessa, no final das contas. Amém, irmãos? Espero que o nosso nome também esteja relacionado lá, na galeria especial de Deus. E que Deus olhe para você e diga: ele sofreu um pouquinho, mas ele permaneceu firme. Ela sofreu um pouquinho, mas ela permaneceu firme. Aleluia. Irmão Paula, permaneça firme no Senhor. Deus tem um futuro para a sua vida. Amém? Todos os irmãos aqui presentes, irmão Hélio, Deus tem um futuro para a sua vida. Glórias a Deus. Irmão Nádio, Deus tem um futuro para a sua vida. Creia no Senhor. Deus tem um propósito, Deus tem um plano, e o plano de Deus não falha. Por mais rejeitados que nós possamos ser, por mais menosprezados, não se preocupe, Deus tem um plano. E Ele vai usar você para isso. Irmãos, eu dou graças a Deus por essa oportunidade, e eu entrego assim a palavra de mim. Deus abençoe a todos em nome de